Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura. Literatura, um tema África. Ou seja, pode ser literatura sobre a África, pode ser literatura africana e pode ser mitologias, folclores, lendas do continente africano. Vamos começar com um autor que é da Espanha e que trabalha muito sobre o norte da África, os povos que vivem no deserto. Estamos falando do espanhol Alberto Vázquez Figueroa, uma dica do nosso amigo Robson Gugel, do grupo de literatura, e Tuareg. Tuareg é um povo nômade, vive no norte da África, ou seja, porque a África geralmente tem que a divisão, o que é saariana e a subsaariana, ou seja, a parte do deserto e a parte mais ao sul. E tem a divisão também religiosa, tem os povos que já são muçulmanos, o norte da África teve as invasões lá desde o século VIII, as invasões dos muçulmanos, e ao norte da África, e tem a parte subsaariana, ou seja, abaixo do Saara. E aqui a apresentação do livro. Ninguém desonra um Tuareg. Homens duros, orgulhosos, só esses guerreiros do deserto conseguem sobreviver nesta que é uma das regiões mais áridas da Terra, deserto Saara. E aqui vai contando esse código de honra do deserto e vai contando o que é, ao contar a história do Tuareg Gassel Sayad, Figueroa mergulha no estranho e fascinante mundo dos guerreiros do deserto. Lembra muito, eu estava olhando os trechos aqui, lembra muito a inspiração para o Duna, do Frank Herbert, o povo que vive no deserto. Tem um código dele, um código de honra e tal. Lembra muito, porque o Duna é um planeta desértico, Tem um filme do Duna. Lembrei aqui, porque é interessante conhecer outras culturas, Então essa aqui é a dica do Alberto Figueroa, o espanhol. Então essa tradução aqui, a LPM tem essas duas edições, mais Pocket, e essa maior. Essa tradução aqui do Remy Gorga Filho. Remy Gorga Filho. 2008. O livro é de 1981. Tuareg Alberto Vázquez Figueroa. Vamos para o próximo. Agora um autor que é mesmo africano. É o Pepe Tela. O Pepe Tela, que lançou aqui em 97 Gloriosa Família. O Pepe Tela, que o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, de Angola, 1951. Então aqui ele vai contando a história desde lá os flamengos, aqui no caso seriam os holandeses. Lembra que os holandeses expandiram o Império holandês lá, nos 1600, no século XVII, inclusive chegaram no Brasil, lá no nordeste do Brasil. E aqui ele vai contando lá nos meados do século XVII a história da expansão desses impérios comerciais holandeses na África. Então é um livro eu achei bem histórico assim, E aí ele conta a história do Balthasar Van Dum, Van Dum, nome bem holandês. Van Dum sorriu agradado, gostava de discutir política com os filhos, era uma forma de os educar, mostrando que o mundo não era só aquela terra vermelha, e ele sempre teve o vício da política, pelo menos de a comentar. É bicho que nunca mais se larga, o mal é começar, costumava dizer. Eu encostei melhor na parede da varanda para que a resposta do meu dono, que eu conhecia por antecipação, me chegasse nítida através da janela. Gostava de notar as diferenças nas palavras, à medida que o tempo passava sobre o mesmo relato. Aqui o meu dono, ou seja, dá a impressão que é o escravo, o servo falando sobre, ou seja, alguém está falando sobre o holandês aqui na história, E ele vai contando, é bem descritivo o livro, bem histórico, bem descritivo, contando como é que era o ambiente da África, das colônias jesuítas, os jesuítas estavam na África, lá nos meados do século XVII. Então é interessante, é um livro bem histórico, lembra os livros da Ana Miranda aqui no Brasil, A Gloriosa Família, que ganhou o Prêmio Camões de 1997. Essa edição do Brasil é de 99, romance angolano, Pepe Tela. Próximo livro, Mali, colônia já foi francesa, E nós temos aqui o Baba Vague Diakité,
Baba Vague Diakite. Nasceu no Mali, África Ocidental, cresceu numa aldeia cuidando do gado, brincando nos campos e observando a natureza. Autor e ilustrador de livros premiados sobre temas africanos. Né? Então, temos aqui a obra que tem ilustrações né? Muito bem ilustrada, que é desde a capa, o dom da infância. Então aqui ele vai mesclando né? a fala regional, a fala idiomática, né? E os contos, ele vai contando, tipo aquele menino de engenho do Brasil, que ele vai contando a história da infância. Aqui ele vai contando a história da infância, José Ives do Rego, né? O menino de engenho. E aqui ele vai contando a história. Meus pais queriam que meus irmãos e eu soubessem de onde viemos e tivessem a oportunidade de conhecer toda a nossa família. Na época eu não entendi muito bem porque me mandaram passar tantos anos na terra natal de meu pai. A vida na aldeia de Caçaro, porém, acabou sendo uma experiência incrível. Aí ele vai contando aqui, ó. As famílias se dedicavam ao cultivo e à criação de gado. Aí tem umas peças de xilografias. Interessantíssimo. A língua aqui realmente tem partes traduzidas, né? E fala dos franceses, que foram os franceses que colonizaram o Mali. Então aqui o pessoal no Rio, né? Interessante essas. Eu acho interessante mesmo essas ilustrações. Né? O povo, né? As figuras mesmo. Então, ainda pequeno, Baba vai morar em Caçaro, minúscula aldeia do Mali, para ser criado pelos avós de acordo com a tradição familiar. Mas como é que era a escola, então é assim, o dom da infância, Mali, África Ocidental. As figuras, né? as rituais, as figuras locais. Então esse é o livro do Baba Vague Diakite, do Mali. Muito bem, no Brasil tem uma divulgação de lendas da África, né? Assim que a gente viu nos últimos vídeos, lendas indígenas, né? O pessoal faz uma coleta dessas lendas indígenas. No Brasil, né, esse livro que eu vou apresentar agora é de 2004, Lendas da África, do Júlio Emílio Braz. É mais infantil juvenil, mas interessante é que ele já começa a falar das lendas da África, né? É bem simples, assim, para começar mesmo. Né, o macaco e o leopardo, por que os morcegos vão à noite, o macaco e seu violino, a história da lebre, os gatos que matam os ratos, a tartaruga que venceu a briga com o elefante e hipopótamo, o leão, o chacal e o homem, a leoa e o avestruz, o elefante e a tartaruga, coisa assim bem básica mesmo. Que deve ter inspirado aquelas histórias do Rei Leão, né? A Disney adora pegar esses contos de outros países para fazer lá os Rei Leão da vida, né? Então, muito desses personagens, e é sempre aquela história do animal falante, né? Você vê que a coleta bem assim, a oralidade mesmo, né? O pessoal foi ouvindo os causos, né? As ilustrações também, então, foi ouvindo os causos e criou aqui Lendas da África. E aí tem mais aqui, ó, mitos, lendas, fábulas, contos, tudo recontado pelo Celso Sisto, que é Mãe África. Mãe África também, bem infanto-juvenil, bem simples mesmo. Então tem os mitos de criação. Aí os mitos vai falando qual povo que ele fez a coleta, né? Então, mitos de criação: egípcio, etíope, iorubá. Origem na morte, África do Sul. 4 aventuras de Anansi, Ashanti, Gana, Costa do Marfim, África Ocidental. E vai indo. Filho da chuva, né? Son Eibi, o povo San, Namíbia, Botsuana, África do Sul. Lebre Antílope, Maasai, norte da Tanzânia, sul do Quênia. Tartaruga elefante, Togo, Benin, parte ocidental da Nigéria. O chacal é mina d'água, Bassolto, África do Sul. E vai indo aqui, todo conto aqui que tem a menina e ouriço, Berbere, norte da África. Berbere lá na região dos Tuareg, né? Primeiro livro lá do Figueroa. Coração do Baobá, África Meridional. Então aqui tem Cabeça Falante, norte da África. Então aqui ele vai mostrando esses contos de criação, ricamente ilustrado. É bem a linguagem bem acessível, infanto-juvenil, ricamente ilustrado, ilustrações.
menino e ouriço, ricamente ilustrado. Então, aqui, uma rica coletânea de histórias africanas feita com ampla pesquisa. 29 histórias originais de diversos lugares da África. Aqui a espanhola, a Ana Solé Ponte, contos recontados por Ana Solé Ponte, O Príncipe Medroso e outros contos. Aí é a mesma coisa, aqui são vários contos também, contos de princesas e príncipes, Reis do Godá, a Etiópia, Princesa Perdida do Lago Vitória, Quênia, A Princesa Fogo e a Chuva, Gana, Príncipe Medroso, Somália, Etiópia e outros países da África Oriental, Sônia Tartaruga, conto Banto, Camarões, Tambor Mágico de Darran, Uganda e Quênia, a Nancy se transformou em aranha, Senegal, Porque a aranha vive nos tetos, Senegal, e aí assim vai. Tem vários, como mitos da criação, que mais tem, que mitos da criação do universo, conto Yorubá, como o mundo foi criado a partir de uma gota de leite, do Mali, como apareceu a escuridão, Serra Leoa, o grande Baobá, Zimbábue, né? Alguns contos vão repetindo, o escravo, o fogo da amizade, Etiópia. Então aqui no final ela coloca todas as listas de onde foi pesquisado os contos, né? Fora o glossário com as palavras das línguas africanas, né? Interessantíssimo aqui, O Príncipe Medroso e outros contos. Mitologia africana, aqui da Franquini e Carmen Seganfredo. Interessante aqui, já vou fazer um link para os próximos também, que são. Esse aqui é mais elaborado, esse aqui eu achei a linguagem mais elaborada, né? Ou seja, você pode começar falando ali do sul-africano, das lendas africanas, infantil juvenil, e aqui uma parte mais elaborada, que é a mitologia africana mesmo, né? E aqui muito mais denso, né? Muito mais denso. Vamos ler aqui, ó, por exemplo, o chumaré e o arco-íris. Aquela questão lá na África é muito quente, mas quando começa a chover também, né? Porque as chuvas torrenciais, de repente, assim, muita chuva. E aí começa a chover tanto que, tipo um grande dilúvio, né? Começa a chover tanto que aí o chumaré chega para poder apaziguar a chuva, né? Torrencial da chuva. O chumaré teima, o chumaré seria o deus do clima, né? O deus do arco-íris, o clima, né? O chumaré, o arco-íris, tem essas divindades, né, africanas. O chumaré teima e não deixa ninguém se aproximar, nem mesmo Xangô, o deus da justiça. Xangô seria o trovão, para nós nessa coleção aqui do Prandi, né, dos orixás. O deus da justiça, de quem ele astra no futuro razão de sol para aquela distância. Fora todos, diz o deus inimigo da chuva. O chumaré é aquele que apazigua a chuva, o arco-íris, né? Sem dar tempo aos demais, o chumaré saca então a sua faca de bronze e aponta destemidamente para o céu, onde as nuvens continuam a despejar suas águas. Logo depois, desenha no céu com sua adaga um grande arco multicor, fazendo o temporal cessar instantaneamente. Então, a obra do arco mágico, ou não, o fato é que o chumaré conseguiu curar o Deus Supremo, que ordenou no mesmo instante uma grande festa no Orum. Orum seria o céu, para homenageá-lo. Então, o chumaré é aquele. Tem uma chuva torrencial, então o povo clama e aí vem o chumaré para. Eu acho essa mitologia africana aqui mais denso, né? Pela linguagem, pela quantidade de informação que tem. Mas seria interessante começar então com esses mais básicos, né? Juvenil já chegar aqui, mitologia africana, aqui já é mais hard, né? Tem muita informação. Voltando ao infanto juvenil, tem essa coleção do Prandi, Reginaldo Prandi. E aí vai falando dos orixás, né? Aí tem contos que vai contextualizando as histórias dos orixás, né? Ogum, Oxóssi, Ologun, Ede, Ossain, Anã, Omolu, Oxumaré, Xangô, Obá, Yansan, Iemanjá, Oxum, Ifá, Ixabian, Oxalá. Aí ele vai nessas histórias contando aqui no caso Xangô, que é o trovão, o deus da justiça, né? E aí tem as ilustrações, né? Tem as ilustrações do ritual. E aqui o Xumaré, que é o arco-íris, tá vendo, né? As danças, né? É bem cultural mesmo, assim, um recorte cultural, como é que é, né? A África é interessante, a África tem umas partes bem assim, de floresta fechada,
Tem umas partes de savana, igual o Brasil, tem umas partes de savana, que seria o cerrado, e tem umas partes de deserto. Então varia muito a cultura, porque a África é imensa e ela se estende, então a quantidade de climas, né? Deserto, depois tem floresta fechada, depois você tem áreas de rios caudalosos, igual o Nilo, né? Nascimento do Nilo, depois tem o sul, tem savanas, né? Então é um local assim, com cultura própria, tem animais que só tem na África, né? A diversidade de ambientes, de clima, né? Então essa coleção Oxumaré, Xangô, Ifá. Aqui já volto, né, continuando no infanto juvenil, meu avô africano, Carmen Lúcia Campos, que aí a questão da ancestralidade, né? Para as crianças conhecerem mais sobre a África, o que é ser um afrodescendente, né? Questão mais pedagógica, questão de sentir-se pertencendo, né? Então conta, porque tem essa ideia de que a África é um país, não, a África é um conjunto de países, né? Então para as crianças conhecerem mais, tem as bandeiras dos vários países da África, como é que a África foi colonizada, por que a África tem essa geografia, quem formou esses países, foram os povos africanos que formaram esses países. Então a gente sabe que a história da África é complicada, né? Que tem povos, mesmo povo dividido em vários países, e tem no mesmo país vários povos. Então tem aquelas guerras civis lá, porque criaram lá um país, mas tem vários povos que são de etnias diferentes. E tem uma etnia que está em 3 países. Então ali é complicadíssimo. Histórias africanas, Ana Maria Machado também, infanto juvenil, interessantíssimo, que interessante, a ilustração mostra a vestimenta, né? Acho interessante isso, mostrar o que é a cultura africana, né? Heloísa Pires Lima, Rosa Maria Tavares, Lendas da África Moderna, também bem acessível. Língua do Griot, que é o Griot, né? Que conta a história. Menina, a Visionária Menina, Madiba, a Lenda Viva, Brinco de Ouro. Todas essas cantigas, tem cantigas também, mas todas essas narrativas foram transmitidas basicamente de forma a oralidade, né? Ao redor da fogueira. Aqui conta a história também. Esse Madiba aqui, se eu não me engano, é o Nelson Mandela, né? Eu já li uma coisa sobre as ilustrações. Mais histórias sobre a África, ó. Histórias encantadas africanas. Nessa altura a gente já viu algumas histórias encantadas indígenas, né? Então ela reúne lendas de diferentes povos do continente. A lenda do Baobá, a lenda de Anansi, libertação das histórias, antes desprezo pelo grande Deus do céu, Niame, Filhos do Fogo, criação do mundo, Ingrid Biesmaya Bellingenhausen. E mais um, para acabar, está acabando, Lenda da Pemba, Márcia Regina da Silva, ilustrações de Rosana Paulino, belas ilustrações também. O Lenda da Pemba, continente e veio para o Brasil, narra a história de Mipemba, filha de um rei africano que se apaixona por um jovem e não pode viver essa história romântica devido às tradições culturais do seu povo. E aí vai contando a história, como é que eles vivem, né? Parece gravuras aqui, contando a história, né? Desde né? Como é que essa cultura africana, a figura do baobá sempre, né? Está presente, grandes árvores africanas. Então basicamente é essa a lista, né? Vou deixar na descrição aqui as datas dessas obras, para trabalhar cultura africana, para trabalhar conteúdos sobre mitologia, sobre lendas, causos, né? Que vão inspirar, por exemplo, o folclore brasileiro. Vamos falar depois sobre o folclore brasileiro, que o folclore brasileiro é basicamente histórias portuguesas, histórias africanas e histórias indígenas, né? Então mistura tudo e forma o que a gente chama de cultura brasileira. Isso aí. Agradeço pela atenção e compartilhem.